Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e, assim como o Christian Cole, eu também sou burro pra caralho. Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e comparado com a nossa convidada, eu entendo tanto de Game of Thrones quanto a Alicent entende sobre a canção de Gelo e Fogo. Boa noite, bom dia, boa tarde, meu nome é Mel, pseudônimo. Sou muito fã de Game of Thrones no universo de Westeros desde os meus 16 anos, ou seja, são pelo menos uns 10 anos aí de caminhada. E uma obsessão que nem eu sei ficar. E bom, como tá bem óbvio aqui, a gente vai comentar da segunda temporada de A Casa do Dragão, essa série aí da HBO, a adaptação dos livros do George R. R. Martin, que causou muita confusão, né? Uma série muito famosa, muito querida, mas que a segunda temporada não correspondeu tanto às expectativas das pessoas. Mas nós vamos começar logo depois da vinheta. Bom, pessoal, aqueles recadinhos sempre, não se esqueçam de acessar o site do Fórum Nerd, onde a gente posta críticas, textos, notícias, artigos, listas diárias. Sigam a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição, no Twitter, ou X agora, no Instagram, no Facebook, que eu acho que o Bruce nem atualiza o Facebook, mas segue lá a gente também. A gente compartilha todos os nossos conteúdos nas redes sociais. E é claro, se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam os vídeos, comentem, ativem o sininho. É sempre importante dar essa força aí pra gente. Eu e o Parse temos feito vários vídeos bem legais. Toda semana tem saído vídeo aqui no canal Fórum Nerd, além dos podcasts, dos programas. O Pauta Quente também sai aqui semanalmente. Então não se esqueçam de acessar o nosso canal e o nosso site para ter acesso a todos esses conteúdos. E bom, vamos começar. Game of Thrones, a Melissa já falou que ela era muito fã de Game of Thrones, ela acompanha há uns 10 anos. Eu também sou um grande fã de Game of Thrones. Eu vi a série desde 2013, quando eu tinha 13 anos. Aí eu entrei nesse mundo aí de Westeros. Inclusive foi bem importante, porque foi onde eu aprendi muito a falar inglês, que eu corri atrás de vários canais. É que eu não li os livros, tá? Eu sou contra a leitura. Então eu só realmente via os vídeos em inglês e fiquei viciado nesse mundo do Martin. Na época eu sabia tudo, hoje já esqueci um monte de coisa. Mas eu também, assim como muita gente, conheceu esse universo pela série da HBO, que teve 8 temporadas, e também ficou triste e arrasado com aquele final horroroso. Mas eu queria saber de vocês, a Melissa já falou um pouco que ela é muito fã de Game of Thrones, mas e você, Parse? Eu sei que você não começou de uma maneira diferente, né? Você começou, acho que pela Casa do Dragão, que é pela primeira temporada. Então, primeiro de tudo, a Melissa, a nossa convidada, ela é minha irmã e foi por causa dela que eu acabei conhecendo Game of Thrones, porque eu lembro que quando ela conheceu essa franquia, ela só falava praticamente disso. Sim, depois eu percebi que era uma franquia bem popular e tudo, e depois de uns anos pra cá, eu até tentei começar a assistir a série, porém, eu só consegui assistir umas 2 temporadas e meia, porque eu tava no ensino médio, e eu tive que parar porque eu tava no ensino médio, e eu tava precisando estudar para as provas finais, mas aí quando eu finalmente terminei o ano letivo, todo mundo tava, assim, era o ano em que saiu a última temporada, e todo mundo tava reclamando, dizendo que tinha sido péssimo, que o Game of Thrones teve um dos piores finais possíveis e tudo. Isso meio que me desestimulou a continuar a ver a série principal. Mas aí a Casa do Dragão veio e eu quis dar uma chance e eu gostei demais da primeira temporada. Mas se fosse do James Gunn, você teria assistido todo o Game of Thrones, né, Parse? Claro, né? Mas só comentar aqui, né, que é engraçado como o Parse, sempre que recomenda alguma coisa pra ele não assiste, mas quando a irmã recomenda, ele vai assistindo correndo, né? Já entendi, Parse. Não, depende. Eu recomendei e faz quase uma década, e só quando saiu o spin-off é que ele começou a assistir. Depende também. Outra coisa em comum, vocês dois me recomendaram o Dungeon Mesh, e eu teimei demais pra assistir. Ah, sim, porra. Pelo menos, né, Parse? Assistindo a coisa que a gente recomenda. Mas e você, Melissa? Você é fã de Game of Thrones? Você leu os livros primeiro, viu a série? Você já leu o Fogo e Sangue, que é o livro aí do Casa do Dragão? Qual o seu conhecimento total, sua história com Game of Thrones? Então, uma história muito engraçada, porque lá em 2014, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tive minha primeira decepção. E para me distrair, eu comecei a ler os livros. Eu comecei pelos livros ao invés da série. Então faz bastante tempo. Eu li aquelas 5 bíblias em relativamente pouco tempo, e daí, meu Deus, comecei a ler teorias da internet também, porque ainda não tinha saído que o João das Neves era filho de... Não vou dar spoiler aqui para quem viu a série, apesar de... Não,
Não, pode dar spoiler, inclusive, aqui, gente. Spoiler da série de Game of Thrones e a gente não vai dar spoiler do final, né? Do livro do Fogo e Sangue, mas a gente vai dar spoiler do que aconteceu na série do Game of Thrones e na Casa do Dragão, tá? Então, essas coisas você pode dar spoiler. Então a HBO ainda não tinha liberado na série que o Jon Snow era filho da Lyanna com o Rhaegar. Então, Aham. tinha essas teorias na internet e eu ficava acompanhando, principalmente uma youtuber que eu gosto muito, a Mikan com 3 N's, e a Carol Sim. Moreira também, mas eu sou mais fã da Mikan, apesar de gostar das duas. Uhum. Então, era uma comunidade muito legal. Eu não falava nada, mas eu gostava de acompanhar, de ver. Até lá, naquela época, eu já esperava o sexto livro, eu já me formei, já tô contente, então Aham. deixa a vida me levar. Também li acho que a primeira edição do Fogo e Sangue, ficou na minha antiga casa, inclusive, lá em Brasília. E eu sou apaixonada por esse universo. Confesso que eu passei por um hiato de alguns anos depois do fim da 8ª temporada, porque me machucou muito, não vou mentir. Eu fiquei E meio todos nós. revoltada. Não, fiquei muito revoltada, porque acompanhei aquilo ali. Eu comecei a assistir a série a partir da 5ª temporada, mas só por conta dos livros. E eu via muitos clipes, muito vídeo, assim, separado das primeiras temporadas. Reassisti a primeira temporada depois de tudo também. Tudo por conta dos livros, que eu sou apaixonada por esse universo. Eu leio sobre esse universo como se eu estivesse estudando algo desse mundo, como se minha vida dependesse disso, sendo que não depende. Porque eu fiquei obcecada, só Deus sabe. Mas é Uhum. isso, foi um baque, foi um golpe muito lindo de nervosa. Foi um golpe pra mim esse último episódio da 8ª temporada. A Daenerys ficar louca faria sentido se tivesse uma construção, não teve, ela só ficou louca do nada, nem ligou pros filhos dela, 2 dragões morrerem, praticamente. O Jon Snow, eu peguei um pouco de raiva do personagem, sempre com cara de bunda, e o Tyrion dando aquele discurso meia boca, já quem tem uma melhor história pra contar do que o Bran, né? Aham. E ninguém liga pro Bran, ninguém sabe o que o Bran passou. Uma das coisas que eu percebi na série de Game of Thrones original é que a parte da magia, eles não sabiam lidar muito bem. Eles fizeram de qualquer forma, principalmente nas últimas temporadas. É que os caras do Game of Thrones, a parada da série é que eles cansaram de fazer Game of Thrones, eles tinham um contrato com a Netflix e pra fazer uma trilogia de Star Wars, que graças a Deus nunca se manifestou. Então eles estavam tacando foda-se, né? Eles queriam só encerrar e partir pra Star Wars. Então as últimas temporadas eles foram correndo sem o menor interesse. O maior exemplo disso foi o copo de Starbucks que tem na última temporada. Rolou 2 vezes que Ah, teve sim. tem uma hora que teve um copo do Starbucks que vazou. Eu confesso que eu posso até deixar esse detalhe de produção passar agora. Para mim, o essencial, duas coisas: o roteiro e a atuação. O roteiro, infelizmente, foi pro Beleléu. Não, e os atores também, eles estavam completamente desanimados, que eles mesmos sabiam o que estava acontecendo. Eu acho que outro dia o Charlie também citou em algum episódio passado que hoje em dia a maioria dos atores do Game of Thrones, assim, são poucos que realmente ainda estão conseguindo se destacar nessa indústria. A maldição de Game of Thrones, né? Não, o Kit Harington, que fez o Jon Snow, ele falou que ele não consegue assistir a série dele, nem quer ver House of the Dragon, e os filhos dele, ele também acha que não vão querer assistir no futuro. Caraca. Foi um trauma. O Kit Harington é o também que é uma âncora, onde ele passa, ele afunda, ele fez o filme dos Eternos, pelo amor de Deus. Ele era um bom Snow, principalmente nas primeiras temporadas, mas é porque o Jon Snow, nos livros, ele é um adolescente meio emo, meio com Uhum. cara fechada. E o Kit Harington só consegue fazer isso, pelo menos na série. Eu sinto certa limitação nele nesse sentido. Não sei se eu vou levar hate. Não, tá certo. Acho que ninguém gosta do Kit Harington. O personagem do Jon Snow é legal no papel, mas até na série tem uma hora que ele cansa. E até interessante porque tanto o Jon Snow, a Daenerys e o Robb Stark no livro são adolescentes, né? E na série é difícil trabalhar com adolescente. Eles crescem muito rápido, então eles escalaram já uns adultos. Então Sim, sim. é interessante. Mas você falou uma coisa legal, que é o lance das teorias. E a teoria lá da mãe do Jon Snow, do pai do Jon Snow, era super batida, né? Todo mundo acertou. Mas eu sempre comentava, eu até falei uma vez, acho que numa call aqui do Fórum Nerd, que os fãs de Game of Thrones, eles eram as mães de nada das teorias, sabe? Com certeza. Não, o pessoal via a árvore genealógica, onde é que fulano de tal estava no ano de tal, desde a conquista do Aegon. Tem, inclusive, uma teoria que diz que toda vez que alguém está bebendo nos vinhos, está tendo uma conversa, alguém está bebendo vinho dos Red Wine,
Acho que é dos Red Wine. É porque tá tendo alguma meio, tá tendo alguma forma de enganação. Então, até Uhum. pra isso tem teoria. Não, Mas a mais absurda, eu lembro que na época tinha uma teoria de que o cão estava vivo, tinha um personagem numa parte do livro, que era um coveiro que era muito semelhante ao cão. Eu falei, gente, nada a ver, vocês estão viajando demais também. Aí lá no meio da sexta temporada mostra, não, que o cão está vivo. Eu fiquei, porra, nunca mais vou duvidar do teoria de fã de Game of Thrones. Inclusive, me passem, por favor, o número da Mega, que eu aceito de bom grado. Mas, apesar do final bosta de Game of Thrones, provavelmente a HBO não ia deixar essa vaca murchar. E eles já começaram a desenvolver vários spin-offs. Eles iam fazer um spin-off que era da Longa Noite, que era com a Naomi Watts, um protagonista, ia ser dirigido pela diretora de Madame Teia, veja só. Mas eles chegaram a filmar um episódio, a HBO, os executivos assistiram, falaram, isso tá uma bosta, não vamos nem retrabalhar, vamos cancelar, gastaram uns 20 milhões lá e jogaram fora a série. E aí eles deram o sinal verde pro primeiro spin-off que realmente aconteceu, que foi A Casa do Dragão, que lançou a sua primeira temporada em 2022, com 10 episódios, comandada pelo Ryan Condal e pelo Miguel Sapochnik. O Miguel Sapochnik é um diretor de Game of Thrones, ele dirigiu vários episódios, inclusive a Batalha dos Bastardos, que é o mais famoso, e o da Longa Noite, que é um dos piores episódios de Game of Thrones, mas tudo bem. E beleza, né? A série foi um sucesso, todo mundo gostou, baseado lá no Fogo e Sangue, mostrando um período da era dos Targaryen, né? A Guerra Civil dos Targaryen, que teve a Dança dos Dragões, o fim dos dragões, um período muito importante, muito legal. E aí, a primeira temporada, eu queria saber, a gente já gravou um podcast, tem aqui no feed, no canal do Foro Nerd, ou no feed, se vocês quiserem pesquisar, no site também, tem lá um podcast a gente comentando a primeira temporada faz 2 anos, veja só. Eu queria saber, o Parzi, você chegou a participar, Parzi, do primeiro episódio, do podcast da primeira temporada? Eu participei tanto do podcast de Casa do Dragão da primeira temporada, quanto daquela série horrorosa de Senhor dos Anéis da Amazon. Nossa, nem fala disso. Inclusive, já adiantando, não vai ter podcast do Senhor dos Anéis, porque ninguém vai assistir a segunda temporada, tá? Já tô deixando avisado. Mas, Melissa, você viu a primeira temporada, obviamente, você gostou? Você achou, você que é bastante fã e chegou a ler uma parte do primeiro livro, do Fogo e Sangue, você gostou da primeira temporada? Eu amei. Uhum. Pra ser bem sincera, quando ainda tava na parte deles, eu não estava botando o mínimo de fé. Eu tava 100% desanimada. Mas depois que eu vi o primeiro episódio, toda magia, né? Não tem como. E eu amei a primeira temporada, gostei também da mudança que fizeram do relacionamento da Alicent com a Rhaenyra, né? Porque nos livros a Alicent é mais velha e a Rhaenyra, elas não têm um relacionamento assim. Gostei muito do que fizeram mostrando a infância de cada uma. Também gostei que eles juntaram tanto a visão do cogumelo, porque nos livros é como se fosse vários documentos da época. Daí tem o Bobo da Corte Cogumelo e o Mestre, que inclusive aparece na série, que trata dos ferimentos do Aegon. Eu esqueci o nome dele agora. Mas tem esses dois senhores comentando e juntaram as duas versões. Até isso que é uma coisa que torna esse livro interessante, porque ele é um livro que o narrador não é muito confiável, né? Porque é uma pessoa narrando, né? Por isso que a série, quando ela toma essas liberdades criativas, meio que a gente tem que aceitar um pouco, né? Tudo fofoca. Mas eu gostei muito da primeira temporada. Acho que a única coisa que eu fiquei mais ou menos assim foi com a questão da profecia. O sonho do Ego, a questão de Gelo e Fogo. Quiseram fazer um retcon, não sei qual a tradução. Porque isso mexe no nosso trauma, né? É esse que é o problema. Não foi bom e não faz sentido, porque a Arya Stark foi quem, de fato, acabou matando o Rei da Noite. Ela não tem nada a ver com o Targaryen. Então, eu preferia que deixasse essa parte de lado, sabe? Então, embora fortaleceu, que deu bom, e fingir que nada aconteceu. Pronto. Foi a única coisa que incomodou da primeira temporada. De verdade. Eu lembro que na primeira temporada, quando a gente estava fazendo as críticas semanais pro site, eu fiquei com um dos melhores episódios, inclusive, que foi o que teve a morte do Viserys. Que, poxa, até hoje eu lembro de como tudo foi tão bem feito. A atuação do Paddy Considine, a maquiagem, tudo. E, tipo, é engraçado ver como o Viserys começou de um personagem que a gente relativamente achava patético pra, tipo, um dos personagens que a gente mais passa a respeitar com o decorrer da série. Sim. Episódio muito bom, o 8º episódio da primeira temporada.
Eu também gostei muito da primeira temporada. Diferente da Melissa, eu já estava 100% vendido, porque eu sou também muito fã de Game of Thrones. As minhas cicatrizes já tinham cicatrizado nessa época, meus ferimentos já tinham cicatrizado. Então eu estava pronto para mais de Game of Thrones. Não tem como, o primeiro episódio, quando eles chegam em Westeros, tem aquele take dos dragões voando, eles passando Ai, por não, quando eu Westeros. vi aquela primeira cena, aquela música da É, Rhaenyra jovem com a. Ai, meu Deus, sim, não, é memória de lindo. guerra. Os dragões, eles chegam lá em Porto Real, eles passam pelaquela parte que tinha um mapa no chão, que não tem ainda. Pô, muito bom, cara, um cenário icônico. Ah, não tem como, eu me derreti todo como um grande fã desse universo, desse mundo do Martin. A primeira temporada foi realmente incrível. Tem lá os seus probleminhas, umas coisas que eu não gosto, umas decisões de roteiro estranhas, uns momentos lá que não são tão bem executados. Mas, no geral, eu acho bem acima da média, uma temporada muito boa. Sofreu muito hate injustiçado de alguns fãs dos livros chatos pra caramba, mas achei ótimo. E aí teve, né, a segunda temporada, a série foi um grande sucesso, bateu recorde de audiência, números incríveis, foi a maior série lá de 2021, tinha uma concorrência muito pesada, e beleza, né, tava 2022, né, tava tudo lindo, maravilhoso, só que foram 2 anos de diferença, né, a série, ela é uma série que demora pra fazer, ou seja, eles tinham que ainda escrever, porque a HBO não tinha certeza se ia ser um hit, então eles só renovaram mesmo lá na metade da primeira temporada, então tinha todo o processo pra escrever, pra contratar o elenco novo, enfim, começar a filmar, aí teve as greves, obviamente, que prejudicaram isso de Hollywood. E aí foram 2 anos para ter a segunda temporada. Foi um sacrifício, hein? Foi muito ruim ter que esperar 2 anos. Mas aí a gente agora teve, no comecinho aí de junho ou julho, a segunda temporada. E qual a opinião de vocês da segunda temporada? Então, a segunda temporada, ela começa de uma forma, um episódio meio morno no geral, mas que o final é bem chocante. É o episódio do sangue e queijo. Tem a morte, o Daemon, a temporada passada acabou com o filho da Rhaenyra morrendo, o Luke, acho que é o Cerys, né, que acaba morrendo lá sendo morto não é Daemon, caramba, eu já tô esquecendo o nome não é o Aegon, qual é o nome do caolho mesmo? É o Aemond. Aemond. Isso, ele é morto pelo Aemond naquele acidente lá com a Veigar, a dragoa gigantesca lá, milenar dele. É um acidente, entre aspas. E aí agora a repercussão, o primeiro episódio é a Rhaenyra meio de luto e o Daemon passando por ela e contratando 2 assassinos pra matar o Aemond, só que aí eles acabam matando no lugar o filho do Aegon, o rei, né, o irmão da Rhaenyra, que é o rei usurpador, e matando o filho mais velho dele, né, o primogênito dele, causando aí uma cena bem chocante de Game of Thrones, uma das cenas mais chocantes, não só de Casa do Dragão, mas de Game of Thrones. Mas foi um episódio que já começou meio lento, meio, nossa, e meio preocupante assim, e teve esse final chocante, acho que fez muita gente meio que relevar isso. Mas o que vocês acharam desse primeiro episódio e do Sangue e Queijo? Acho que o Parse ficou bem chocado, né? Antes de falar de como essa cena é nos livros, eu só queria falar que, eu achei que o problema dessa segunda temporada, que talvez ela não seja tão boa quanto a primeira, é que eu acho que ela focou muito mais em diálogo, sabe? E claro que teve alguns momentos que realmente se destacavam, mas geralmente eram por 8 episódios, mas, assim, em defesa, realmente eram os momentos que valiam a pena. Tipo, por exemplo, a dança dos dragões, o queijo e sangue, até mesmo aquela parte onde a Alicent percebe que entendeu mal a história do Viserys, caraca, aquilo me deixou de queixo caído. Não, tem grandes momentos mesmo nessa temporada. No meu caso, vou primeiro falar as partes boas, depois os pontos negativos. Primeira Uhum. coisa que eu gostei, a abertura. Aquela mudança para tapeçaria, inclusive inspirada em uma tapeçaria da vida real, eu esqueci o nome. Achei incrível, contando a história dos Targaryens desde a queda da antiga Valíria até os acontecimentos atuais, daí eu gostei muito. E do primeiro episódio vai ser um pouco polêmico, na minha opinião, mas eu gosto de diálogo. Eu gostei de ver a Rhaenyra entrando, os restos do dragão, ela descabelada, chorando. De luto mesmo. Inclusive, na temporada, achei que o luto dela durou muito pouco, ela já esqueceu. Tava Uhum. trocando morte de filho, de neto, como se fosse de corinha com a Alicent, mas depois eu falo disso. E eu também gostei de como Sangue e Queijo foi feito na série
em até certo momento. Eu gostei que não mostraram eles cortando a cabeça do menino. Gostei do barulho, tenso demais. Também gostei deles entrando dentro. Ah, foi muito fácil. Foi, não foi, porque nesse primeiro episódio, inclusive, eles já estavam em cena em algumas cenas, mas ninguém percebia, porque eram apenas Uhum. pessoas comuns. Inclusive, eu não percebi que eles estavam em algumas outras cenas, que foi Sim, interessante. o caça-ratos, né? Ele tá vagando. Mostra ele vagando pelo castelo no primeiro episódio, em vários Sim, momentos, né? sim, sim. Achei que deu um ar de filme de terror também, que encaixa bastante com a história. Coisas que eu não gostei do primeiro episódio agora. Ele sente com Cole, achei meio indigesto, Uhum. desnecessário. Sei lá, dá uma dica que eles estão pegando. Então, a primeira cena, já dá pra entender agora ela pegando com ele, enquanto a filha dela entra lá desesperada, que acabaram de matar o filho dela, e ela mais preocupada. Ah, tu viu ou não vi? Uhum. Não gostei. Sim, sim. Também vou discordar um pouco de Arthur, que eu gosto muito de conversa, mas conversa bem feita. Eu achei que os diálogos poderiam ser melhores. Também achei meio. O Damon entrou muito fácil em King's Landing, né? Em Portugal. Sim. Não, Essa é a minha opinião do primeiro episódio. não, e ainda tem que falar do arco dele nessa temporada, que foi o Damon e a Mansão Assombrada. Eu sou Não, dividida. Eu tô dividida um pouco sobre esse ar. Pode falar. Pode falar. não, esse arco eu defendi ele durante muito tempo porque eu acho ele muito da hora. Essa situação de Harrenhal, que era toda uma parada que é um castelo meio que assombrado, aí tem a bruxa, tem a cabra, e as visões do Daemon, eu acho, pô, muito da hora. Só que, né, como várias coisas eles estenderam um pouco demais e deu uma cagadinha, assim. Teve vários episódios que foi, assim, chato pra caramba. E mais uma repetição, mas no geral eu gostei muito desse arco. E o Daemon, você falou, é verdade, ele invade muito fácil. Tudo bem que ele, né, na primeira temporada, ele foi colocado como lá o líder dos mantos dourados, dos mantos negros, lá, que é basicamente a polícia de Porto Real. E ele, normalmente, tem muita galera que é leal pra ele e tudo mais, mas mesmo assim é complicado, né? Principalmente que os verdes, eles têm lá o cara, o manco, o Lord Larrys, que ele passou toda uma limpa, né, na segurança, ou seja, ele devia ter se livrado direito da galera que era mais fiel pro Targaryen. Então, realmente, ele adentrar tão fácil assim em Porto Real e falar lá com os guardas é uma facilitação de roteiro meio fraquinha, né, mas é porque, de novo, eles quiseram correr pra mostrar logo o sangue e queijo já nesse primeiro episódio, porque talvez eles notaram que o episódio em si não tinha tanta coisa que ia deixar as pessoas comentando, né, durante a semana. Olha, pro Damon, eu senti falta de uma cena realmente foda dele, como teve na primeira temporada com ele contra o engorda caranguejos. Teve ele chegando lá em Harrenhal, né? A lá Dark Souls, mas fora isso, né? Não teve tanto, né? Do Daemon de. Porque nessa altura do campeonato não tem muita coisa deles nos livros. Ele não tá fazendo muita coisa, pelo menos. Não tem muita informação. Mas ao mesmo tempo eu acho que a questão de Harrenhal não deveria ter sido tão longa. Eu achei meio desnecessária aquela última visão que ele teve lá com a Daenerys, com o Rei da Noite, com o Brynden Rivers, o Corvo de Três Olhos. Porque então quer dizer que tudo que ele viu, tudo que ele imaginou o irmão dele falando com ele, a Rhaenyra criança, a Rhaenyra adolescente costurando lá a cabeça do sobrinho, né? Querendo ou não, o sobrinho. Foi pra Uhum. nada? Aquele tempo todo dele alucinando, feito doido, foi pra nada? Foi o mesmo arco da primeira temporada, que aí no final acaba com ele se ajoelhando pra Rhaenyra e dando a coroa pra ela. Pô, a gente já viu essa primeira temporada. Foi assim, o último episódio foi assim também. Tipo, a cena foi linda. A cena dele ajoelhando pra Rhaenyra lá em Real foi linda. Mas o processo que levou alguns episódios não precisava ter sido tão longo e muito menos precisava ter aquele sonho com a Daenerys. Eu, de fato, tenho a Uhum. impressão que eles querem, ou, Deus o livre, fazer um reboot de Game of Thrones já, tão cedo, ou então acho que a gente é idiota. Que, não foi isso que aconteceu. Tô querendo fazer, oh meu Deus, qual é o nome? Um gaslighting. Não foi isso que aconteceu. Não aconteceu o último episódio da oitava temporada. Não foi assim que aconteceu. Eles estão doidinhos mesmo pra fazer alguma coisa desse nível. Quem sabe fazer um reboot em série animada de Game of Thrones e tentar, tipo, arrumar, mas. Ah, não, daí eu acho que fica legal. Eu sou muito fã de série animada. Eu Eu acho que ia ficar também, legal. mas. Agora, se live action, acho que não. Até porque a galera já tá envelhecendo muito, né? Esse bonde já Ah, passou, né? já Deixa, passou muito.
deixa como tá, né? Não, eu também não gostei. Tipo, foi legal, assim, ver. As cenas foram legais, lá, o cor de 3 horas, mas ao mesmo tempo foi tão. A gente deixa isso, né? Melhor não mexer nesse vespeiro. A gente vai falar mais dessa parte de Harrenhal no futuro. E o Daemon ele vai pra Harrenhal, porque depois que ele faz o sangue queijo lá matarem o filho do Aegon, ele entra em conflito com a Rhaenyra, porque ele obviamente tá passando pela autoridade dela, não consultou ela antes de tomar esse ato forte, que acabou ferrando com a reputação da Rhaenyra. E a gente entra no que é toda essa temporada, que o marketing da série foi em volta disso, que foi os verdes contra os pretos, e é até engraçado porque eles tentaram criar esse lado, sendo que ninguém tá do lado dos verdes, né, o lado da Alicent e do Aegon. É até meio injusto e sem noção esse marketing que eles fizeram. E a temporada, uma coisa que eu senti, eu não sei se vocês sentiram, que eles tentam dar uma humanizada nos verdes e fazer com que a gente tente sentir pena deles e empatizar um pouco mais com eles. Vocês também sentiram isso? Às vezes eu senti isso um pouquinho na Alicent, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que boa parte dessa temporada, ela foi a personagem que eu mais gostava de odiar, por assim dizer. Porque, tipo, a temporada começou e a gente viu a forma como a Rhaenyra consolava o filho que perdeu o irmão, e daí compara com a Alicent consolando o filho que acabou de perder um filho, e ela nem sequer se deu o trabalho de tocar nele e vai logo, assim, deitar na cama com o Christian Cole. Mas, É um absurdo. Não, é um absurdo você falar isso que ela é a pior, sendo que a gente tem o Christian Cole nessa série, né, parça? não, eu não disse que ela é pior. Eu não disse que ela é pior. Eu quis dizer que ela era uma das personagens que eu mais gostava de odiar. Eu não disse que ela era a pior. Tipo, porque esse ponto e sempre vai ser bom. Daí deixa eu lembrar. Mas assim, em relação aos verdes em si, caraca, tipo, o tempo todo que eu assistia a temporada, eu não parava de perguntar, poxa, não me admira os Targaryens terem sido extintos nos eventos de Game of Thrones, porque os caras parecem que só tomam decisões boas nesse governo do Aegon, cara. E também tem, cara, Charlie, eu não sei se você percebeu, mas o Aemond, toda vez que ele aparece, desde que o Aegon sofre aquele acidente, ele fica fazendo aquela cara. Ele fica fazendo aquele sorrisinho, aquela cara de que sabe de alguma coisa, mas que não vai contar. Ele competindo com o filho da Rhaenyra, que faz aquele biquinho de pato, né? São os dois fazendo essas carinhas, né? Não, mas o filho da Rhaenyra tem uns cachos sedosos e tal, é diferente. Não, tudo bem, mas ele ficar fazendo aquele biquinho lá de pato é muito engraçado, mas o filho da Rhaenyra ainda é legal. Mas o Aemond é verdade, parça. Ele, inclusive, na primeira temporada eu achei esse ator bom, já vou falar, na segunda temporada eu achei o Aemond de uma atuação muito canastra, muito tipo, o ator não sabia o que tava fazendo, não sabia passar emoção. E o personagem do Aemond, ele só serve meio como uma ameaça de poder, né? Porque em si o personagem pra mim foi reduzido a um grande nada. Diferente do Aegon, cara. O Aegon foi um personagem que na primeira temporada era o oposto, né? Porque ele era um Joffrey merdeiro assim, sem aquela maldade em si, embora ele era um monstro. E aqui não, aqui eu acho que o Aegon ele cresceu, apesar de se tornar um personagem muito mais engraçado e interessante do que na temporada passada. Pra falar a verdade, eu queria conseguir odiar o Aemond da mesma forma que eu odeio o Christian Cole, pra falar a verdade. Ele tá caminhando pra isso, né? Eu já discordo um pouco. Uhum. Já discordo um pouco. Eu acho que o Aemon continua sendo um personagem interessante. Agora, o Aegon é uma revelação. Eu gostei muito dele, apesar das coisas que ele fez na primeira temporada, apesar de eu ainda achar ele uma pessoa horrível. Ele é simpatético, dá pena dele, principalmente depois que ele perde o Birulei, né? Por conta do irmão dele queima ele todo, perde, inclusive. Uhum. Mas ele não parece gente boa, mas dá pena dele. É porque ele não teve amor de mãe. Ninguém lá teve amor de mãe. O único que saiu gente boa é o Daeron. Eu acho que depois que o Daeron aparecer, se a série continuar boa, voltar a ser que na primeira temporada, pelo menos, os verdes vão ganhar um pouquinho mais simpatia. Outra coisa que eu não gostei agora da temporada em si é que citaram o Daeron, mas a gente nem vê a cara do Daeron. Poderia ser pelo menos introduzido. Aparece no final só o dragão dele voando, assim, com o exército marchando, mas nem aparece ele em si. A gente não tem dragão. Porque nos livros Daeron é muito gente boa. Ele é muito carismático. E outro personagem super legal é o que eu acho ele um personagem muito bom, embora ele, no final das contas, foi ele que causou essa merda inteira, é o Otto Hightower, que pra mim rouba o segundo episódio, que é aquela cena maravilhosa dele discutindo com o Aegon e com o Sir Criston Cole. Cara, maravilhoso, é um personagem, né, que é o mão do rei, e a cena que ele descobre, né, que o Aegon mandou enforcar os caça-ratos e tá
destruindo totalmente o plano político que ele tava tendo, de limpar a imagem deles, é muito bom, cara. E aí ele é demitido, né, ele de Mão do Rei, e o Aegon dá pro Sir Criston Cole o papel de Mão do Rei, é incrível. É uma das melhores cenas da série inteira, eu achei. Pô, com certeza. Eu acho que o ator é fenomenal. E eu sinto saudade do Otto Hightower. Queria ter visto mais dele dessa temporada, apesar dele ter sido demitido. Dava pra ver ele com Daeron, já que ele voltaria pra Hightower, pra... Ah, esqueci o nome do lugar lá dele. É, eu também não lembro. Old Town, lembrei agora, Old Town. Já que ele voltaria pra Uhum. Old Town, então veria o Neto. Eu não discordo muito de Melissa sobre o Otto Hightower, mas na verdade a minha crítica é que o personagem praticamente sumiu depois que ele foi demitido. Agora, uma coisa que eu não entendi, por que ele apareceu engaiolado no último episódio? Isso é pra gente descobrir. Uma coisa que me irrita também é que parece que a temporada inteira foi só um teaser enorme pra terceira temporada. Então, isso aconteceu porque o plano era que cada temporada tivesse 10 episódios. O Martin até chegou a falar que o plano eram 4 temporadas de 10 episódios, só que rolaram umas mudanças na Warner. Eles mandaram reduzir um pouco o orçamento e cortar de 10 episódios para 8 episódios. Então gerou esse problema aí de menos episódios, que deu uma ferrada na temporada, né? Porque aí, com 2 episódios a mais, eles conseguiram não só terminar com a parte da guerra, mas quem sabe dar mais arcos e colocar o Daeron, que é um personagem legal mesmo, ter mais do Otto, que é uma parte que, como vocês falaram, ele sumiu. Isso é uma coisa que falta na série. Eu acho que até pra construir mais os verdes, seria interessante mostrar mais lá o núcleo do Otto. Onde é que eles moram? É uma coisa... É Jardim Superior? Um negócio... Não, é Old Town. É Vila Isso, Velha. ou e tal. Isso, essa mesmo. É onde é a base dos verdes. Inclusive, tem aquele personagem que é o irmão da Alicent, que, caralho, outro personagem que pra mim não precisava ter nessa temporada, eu achei insuportável. Ele tava na primeira, mas não tinha ator, né? Ele só aparece lá tomando um sarrafo do Daemon no primeiro episódio, mas como o personagem não fala, não aparece, eles nem contrataram um ator direito, agora trouxeram lá um carinha lá genérico pra ser o irmão dela. Agora com o Sir Criston Cole, tem toda aquela parte, é verdade, eu esqueci, tem toda aquela parte dos gêmeos, né? Do Gêmeo, Sim. dos gêmeos, né? No segundo episódio, que é muito legal. Eu acho que é um momento bem emocionante, assim. Tem a luta dos irmãos, eles acabam se matando, basicamente, e gera uma cena bem emocionante no segundo episódio. Eu achei que a cena em si foi muito bem executada. Agora o Christian Cole do nada falando: vai, minha filha, a culpa é tua do acidente que você não. Por que tua capinha branca tá suja? Vai nessa. Christian Cole é muito burro, meu Deus. Ele é um infiltrado, só pode. Agora, a gente tá esquecendo um ponto muito importante. Não lembro se é da primeiro episódio. Não tem cena, praticamente, do Jace com o Craig Stark, de fato, sendo amigos. Porque nos livros eles viram amigos. Inclusive, tem até insinuações que ou o Jace pegou a irmã dele, bastarda, ou então ele pegou o próprio Craig. Sim, tem isso nos livros. É um personagem que ele, supostamente, eles gravaram mais cenas, mas que foram cortadas, mas ele vai ter mais, ele não aparece muito mais na série, ele só vai realmente, talvez, ter destaque na guerra, em uns conflitos, mas é legal, cara, pô, é muito bom voltar pra muralha, ver os Starks, foi muito, muito bacana no primeiro episódio. Queria ter visto mais mas também. no final da dança, o Craig Stark, ele vai ter a hora do lobo lá, vai passar... Sim. Vai passar lambida na É, espada dele. a guerra é muito Eu bom. gosto muito do Craig Stark. Ia colocar pelo menos mais 2 cenas do Cole com a Alicent tendo relações e colocar pelo menos uma coisinha ou outra, meu Deus, não vai machucar. Por falar em Bastardos, uma coisa que eu não gostei muito nessa temporada foi a forma como eles assim, fizeram personagens que assim, praticamente muito importantes passaram despercebidos durante boa parte da temporada. E eu falo isso principalmente a respeito do Rio e do Uff, porque tipo, eu passei boa parte da temporada sem ter me tocado que eles eram bastardos dos Targaryens. Tipo, eu pensava que, por exemplo, o Rio era só, no episódio que ele aparece, ele era só um camponês que estava lá para mostrar como o governo dos verdes estava afetando o povo. Meu Deus, mas pelo amor de Deus, aquele Rio com cabelos platinados, tu não achou nada estranho? Não, mas e ele fala, né, no bar que ele é um bastardo, né? Nos primeiros episódios. Não, esse aí é o Uff. Não, o mas ele fala, né, nos primeiros episódios que ele é um bastardo. Mas o cabelo dele não é platinado, meu Deus. É o do Rio que é. Não, acho que ele é assim, não é? É o cara que tá no bar, não é? Não, o cabelo dele é meio talho. Mas ele é um... ainda assim ele fala que ele é um bastardo dos Targaryen. Mas eu tenho uma teoria. Porque Você acha eles que ele tá cortaram... mentindo?
Não acho que ele esteja mentindo, mas eu acho que ele não tem 100% de certeza se ele é de fato um bastardo Targaryen. Eu tenho uma teoria de que na série eles vão colocar um pouco do arco da Tigres nele também na Rhaena. Por quê? Ortigas ela é uma personagem dos livros que ela aparentemente não tem nenhum sangue Targaryen, ela é uma das poucas personagens negras, ou pelo menos que não é branca, e ela consegue domar o roubo-ovelhas, o Stealer. Ela dá um pouquinho de ovelhinha lá pra ele, ela consegue domar um dragão selvagem, e vai pro lado dos pretos, etc. Mas ela não tem nenhuma indicação que ela tem descendência valeriana. Então fica esse questionamento, será que somente pessoas com sangue valeriano conseguem domar dragões? Ou isso é só uma falha, uma coisa que os Targaryen fizeram para manter o poder, manter o medo do povo e manter os dragões para si? Fica esse ponto de Sim, sim. questionamento. Eu acho que vou colocar isso daí, principalmente no arco da Rhaena, mas na questão dela ter o Daemon como finalmente figura paterna, quem diria o pai dela. Feliz Dia dos Pais, hoje é Dia dos Pais que a gente está gravando, ciência. A Rhaena vai finalmente ficar com o pai dela e vai ter um dragão. E o Wolf acho que vai ter essa questão do sangue valeriano. E ele não sabe se ele de fato tem ou não tem sangue valeriano, porque ele não tem os cabelos platinados. Ele pode até ser, mas ele mesmo não tem certeza se é. O Rio, a gente tem certeza que ele é Targaryen. Agora, uma das coisas que eles mudaram, que eu gostei muito, particularmente, mas eu entendo que não faz muito sentido, é do Rio Martelo ser filho da Saera Targaryen, filha legítima do Jaehaerys Targaryen com a Alysanne. O que aconteceu com essa princesa Targaryen? Ela fugiu pra virar prostituta mesmo, mas só que lá em Essos. Uhum. Achei muito legal insinuarem que ele é filho dela. Agora não faz muita lógica. Por que ele tá em Porto Real, então? Como é que eles chamam em Porto Real? Esse tipo de coisa acho que eles não vão abordar, mas É. vocês citaram nesse dos bastardos, tem também lá os bastardos do Lord Corlys, né? Que é um personagem tão maneiro na primeira temporada que, puta, some nessa e é um personagem que as poucas cenas dele são tão, sem graça. E tem os dois personagens que demora, nossa, é a temporada inteira deles cozinhando esses personagens. E, nossa, o que tá mostrando eles? Qual que é a importância deles? É só no final, né, um deles domar um dragão e ter todo um arco lá, uma importância. Mas são personagens que no início eu achei meio sem graça e foi uma trama bem desinteressante da temporada por boa parte dela. Mas no momento pega. E depois que ele pega o dragão, não tem muito fácil. Mas ele parece ser gente boa. Sim, sim. Mas ele vai se tornar um dos aliados de Rhaenyra. E eu achei muito cara de pau dela falar desse jeito com ele. É porque eles não são de sangue nobre, não sei o quê. Hein? Ela é um pouquinho. Eu gosto da Rhaenyra, mas uma coisa que me irrita muito na série é que fazem ela ser perfeitinha demais. Ela supera o luto do filho dela muito fácil. Ela, não, quero evitar a guerra. Nos livros, ela é bem mais faca nos dentes, sangue nos olhos. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais maquiavélica, tipo a minha amiga Cersei Lannister. Eu amava odiar aquela mulher. A Rhaenyra, eu queria apoiar ela como rainha, mas eu também queria que ela fosse má, que ela menos sonsa. Ela e a Ellie são muito sons. Eu quero ver mulheres empoderadas fazendo maldade, de propósito. A Rhaenyra, a gente achou que ia acontecer isso com ela no final da primeira temporada, né? Que tem aquela cena dela na lareira, né, com cara de brava, mas não, né? Aí a primeira temporada, a primeira episódio ela chorando e, pô. Não, mas aí vocês dois estão esquecendo daquela cena da reunião de família que ela faz pra poder escolher os montadores de dragão, né? Porque, tipo assim, a Rhaenyra jovem da primeira temporada, eu acho que ela é a minha personagem favorita de Casa do Dragão. E eu não tô dizendo isso. Eu gostava já da Millie Alcock, antes mesmo dela ser escalada como a Supergirl no DCU do James Gunn. Só que daí, a Rhaenyra, naquele episódio onde ela tenta ir procurar os bastardos que podem ser montadores de dragões, eu achei que foi bem difícil defender ela naquela hora. Mas é porque na cabeça dela, ela é superior a todo mundo pelo fato de ser Targaryen. Na cabeça dela não tá fazendo mal. Apesar dela estar fazendo mal, ela não tá fazendo mal na cabeça dela. Eu queria que ela estivesse fazendo mal sabendo que ela tá fazendo mal. Na percepção mesmo dela. Ela sabendo que ela tá sendo podre. E ela não tá fazendo isso. Essa cena é muito boa dela queimando, da galera sendo queimada. Porém, é uma tentativa da série de meio que não vilanizar ela, mas, tipo, mostrar que ela não é tão bonzinha assim. E, tipo, mostra isso de outra forma, né? Tipo, é até assim, porque o arco dela nessa temporada é basicamente ela
ela sendo a rainha, mas ninguém ouvindo ela. Tipo, todo mundo, o Daemon vai fazer o que ele quer lá em Harrenhal, o Sangue Queijo, lá toda aquela cúpula dela, todo mundo desafiando ela, os outros lords lá, ninguém, tipo, querendo dar ouvidos pra ela. É um arco que, sei lá, de novo, é muito interessante no papel, porém, eles se estendem demais nessa temporada. E, cara, era uma coisa que era pra ter sido nos primeiros 3, 4 episódios, não na temporada inteira isso. Então é uma a Cara, Rhaenyra é muito foda, mas eu acho que ela meio que deram uma cagadinha nela nesse quesito na temporada. eu gostei de como eles criaram um paralelo entre a Rhaenyra e a Alicent durante essa temporada. O problema é que eu acho que só dá pra perceber isso melhor no último episódio, principalmente naquela cena onde, por exemplo, a Alicent diz que ela já tá cansada de todas essas aspirações, que ela só quer poder finalmente fugir e ser livre. E daí o episódio termina com, por exemplo, a Alicent atrás de parede, simbolizando que ela tá presa, enquanto... Não, desculpa, a Rhaenyra atrás de parede, simbolizando que ela tá presa, enquanto a Alicent tá diante do horizonte, simbolizando que ela já vai estar livre. No fundo do meu coração, eu não queria que essas duas tivessem se encontrado a temporada inteira. Não faz o menor sentido a Rhaenyra e vestida de freira, Nossa. septando o mundo lá, falar com a bichinha, não, eu te perdoo. Teu filho pode até ser matado meu, mas eu te perdoo. Essa cena é Ah, horrorosa. eu A lembrei do aquele final, meme legal, mas pô, do essa é Witcher. horrorosa. Vocês lembram, acho que foi uns 2 anos atrás que tinha no TikTok, vídeo de uma menina que ela estava fazendo Deus e também estava fazendo anjos. Daí, Deus, eu meto meteoro lá pro dinossauro. Meteoro não, eu falei pra deixar eles mais Meteor, que é mais carnudo. Daí e vocês sabem do meme? Não, sim, da mina com barbinha de Deus, né? Muito Eu bom. fiquei lembrando disso nessa série, meu Deus. Eu não gostei, também não gostei que a Alice foi pedir pra Rhaenyra fugir com ela pra vender laranja, aparentemente. Todo mundo chama a Rhaenyra pra vender laranja em Essos. Não O Christian gostei. Coen se usou por causa disso, né? Que a Rhaenyra recusou ele, aí ele Eu alugou um queria. triplex na cabeça dele. E ela deu de bandeja a cabeça dos filhos homens dela. Ela pode até pensar que foi só do Aegon, mas não é. Porque depois do Aegon veio o Aemond. Depois do Aemond veio o pobre Daeron, que não tem nada a ver com ela. É o único gente bom porque não foi criado pra ela. Eu entendo que ela foi uma adolescente, de um velho, cético, ela não teve escolha. Mas pelo amor de Deus, bicha, tem um pouco de compaixão. Sim, não, e Tem a um pouco de pobre da filha compaixão pra dela, né? seu Da, filho. da Rhaelena é a personagem mais pura da série e é uma das que mais tem se ferrado também. Não, ela se ferra e ela, ao mesmo tempo, que eu tô falando, ela finge que se importa com a Helena, mas se ela se importasse, ela não estaria mais preocupada com o fato da Helena viu ela na cama com o Sir Christopher do que a morte do Neto. Ela não liga Uhum. pra morte do Neto. Inclusive, ela Sim, tá, não, Rhaenyra, eu te perdoo. sim, Faz sim. comigo, minha mulher. Eu queria que ela só tivesse se reencontrado com a Rhaenyra e invadisse Porto Real. Esse é o momento perfeito para elas conversarem. Ela tem bastante tempo para conversar. Super interessante. Né, que gostando ou não, a Alicent nunca quis nada disso. Tudo foi parte do plano do pai dela. Tipo, acho que é por isso que ela não deve sentir tanto amor assim pelos filhos. No final, quem fez tudo isso foi o Otto, né? Ele que maquinou Justamente. tudo. Por isso que quando ele tem aquele momento em que ele é demitido, ele vê, né, o erro que ele cometeu. E como o Viserys no final era um rei muito melhor que o Aegon, que ele não ia conseguir controlar o Aegon, que é um momento tão bom pro personagem. Né, eu achei engraçado aquela cena, tipo aquela cena do Rei Leão, onde os caras falam, eu estou cercado de idiotas. Sim. Exatamente isso. Agora, uma coisa que complica um pouco a lore dos dragões, que inclusive o George R. R. Martin ele reclamou muito no blog dele, deu uma explicação enorme, indiretas também para HBO, foi o fato do dragão roubo-ovelhas estar no vale. Dragões não são seres nômades, eles são sedentários. Realmente não faz o menor sentido do nada roubar-ovelha ir pro vale. Se fosse assim, a gente teria dragão, o próprio Jorge falou, teríamos dragões por todo o oeste. Também não faz o menor sentido uma princesa Targaryen sair loucamente sozinha na frente dos guardas, ninguém ir atrás dela. Ela ir pro meio da pradaria. Nossa, é a Baela, né? Que é a filha do Não, a Daemon. Reina. Reina. A Reina, isso. Beyla e a Reina. A Reina é a que tem cara de coitado. A Beyla é Sim, a sim. que tá prometida ao gostoso do Jay. Então, a Reina, o arco dela no começo é bem legal, que ela não tem dragão, então ela se sente inferior, eu acho que o Daemon não vê, o Daemon e a Rhaenyra não veem qualquer talento nela, aí ela busca um dragão, até aquela cena muito boa em que ela recusa, né, em que eles recusam a tomar lá o posto do Sir Corlys, porque elas não são, porque elas são Targaryen, né, e não, elas são mais Targaryen do que Valyrian, e que ele, né, Não, o quem herdeiro dele, recusou foi a
Beyla. Com a A Beyla, Lana, isso. ninguém nem perguntou isso pra ela. Não, é porque em tese ela ia casar com. Ela ia casar com o Luke, que ia herdar o título de Serpente do Mar lá do Sir Pois Corlys, né? Ele poderia ter perguntado pra ela, não perguntou. É, que eu acho que também ela não ia aceitar, né? Que nem a irmã mais velha. É uma Mas a cena irmã muito mais boa velha essa dela aí. tem dragão. Ela não Não. tem. Ela tem dragão, Por falar em mudanças meio nada a ver, tipo, também teve a personagem da Missária lá, que tava, tipo, com uma conselheira pra Rhaenyra durante essa temporada, e daí do nada, no final de desses episódios, eles resolveram fazer uma cena que não tava nos livros e, de certa forma, eu não sou contra o que aconteceu, mas eu sou contra como aconteceu, porque, poxa, ela tinha acabado de contar uma história de como ela costumava ser abusada pelo próprio pai e tudo, e daí, eu não sei se, por exemplo, Melissa ficou sabendo disso, mas parece que a ideia do beijo foi ideia da própria Emma Darcy, porque ela achou que, assim, seria bom para aproximar os personagens ou coisa do tipo. Olha, não sou capaz de opinar, como a filósofa já dizia, mas né? Não faz tanto sentido elas pegaram, eu entendo por que elas pegaram, mas de fato não faz tanto sentido. A Rhaenyra, de fato, não é hétero nem nos livros, tanto que ela pega a Lena, viram tipo um trisal, ela, a Lena e o Daemon. Inclusive, quando o Daemon tá casado com a Lena e a Rhaenyra são muito próximas. O Daemon ainda tá em Westeros nessa época, então tem esse relacionamento entre os três, mas principalmente entre a Lena e a Rhaenyra nos livros. Então, de fato, a Rhaenyra não é hétero, isso é canon, mas ela não pega a Missária nos livros, e também eu achei meio estranho a forma como ocorreu o beijo. E o pior é que eles não vão ter tempo de desenvolver esse crushzinho das duas, que nem tava no roteiro, se for verdade o que falou. Não, é isso mesmo. E essa personagem da Missária, eu adoro essa atriz. Ela faz os filmes do Alex Garland, é a Sônia Mizuno, acho que é esse o nome dela. Uma atriz maravilhosa. E quando ela foi escalada na série, eu fiquei, pô, fiquei muito feliz que eu adoro ela. Mas a personagem dela na primeira temporada eu já achei, tipo, muito sem graça, porque ela é pra ser, tipo, um Varys, né? Um Lord Varys, comandando os sussurros, né? Espalhando os boatos, tendo todas as informações nas ruas. E beleza, né? Ela meio que é super subutilizada na primeira temporada. Aí na segunda, ela meio que é jogada pro lado da Rhaenyra. Até seria interessante ela atuar, tipo, como o Larys dos pretos, manipulando a Rhaenyra e tudo mais, e das sombras. Só que não, né? Tipo, meio que é outra personagem, mais uma personagem jogada, que não tem desenvolvimento. Essa parte do beijo, como o Parça falou, é super estranha, não pelo beijo em si, porque faz sentido com a personagem, faz sentido com a Rhaenyra, mas a forma como eles fizeram do nada, depois dela se ter um momento de exposição super pesado, é bizarro, cara. Sei lá, poderia ser. Minha rainha, o plano deu certo. Que bom, mistério dela, se beijam. Pronto, Sim. problema resolvido. Agora, a Missara, ela vai ser uma tremenda filha da mãe com a Rhaenyra, Uhum. mas mais pra frente da guerra, pelo menos nos livros, ela dá uma trairagem Sim, sim. cabulosa. É que é a personagem, né? A personagem, ela é uma espécie de mindinho de Varys dessa época, junto com o Larys. O Larys que tá muito comportado essa temporada. Eu achei que eu esperava mais sobre ele, mas ele parece que ele aposta muito no Aegon, que é quem ele consegue controlar, mas ele não consegue, né, administrar nem isso muito bem. Eu achei interessante quando ele percebeu que o Aemon não ia ser tão manipulável, assim, pelo menos por ele recuou um pouco, foi tentar fortalecer o Aegon, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele sente um pouco da dor do Aegon como pessoa com deficiência. Eu vou usar a sigla PCD aqui. Ele bate tanto nessa tecla, eu acho que tem sim essa questão da manipulação, de querer ter influência, mas eu também percebi uma certa transparência dele, principalmente pela questão PCD, que agora o Aegon é PCD também. Sim. Eu não esperava isso, mas achei uma surpresa legal. Faz sentido. E você comentou, né, esse lance do Aegon. A gente tem que falar que a gente já comentou várias coisas da temporada, mas vamos falar sobre o episódio 5, o episódio 4 dessa temporada, que é o episódio da Dança dos Dragões, onde a gente tem esse confronto, que o Aegon, ele fica assim, por conta dessa guerra, né, que eles estão tentando invadir um castelo lá, que eu não lembro qual é o nome, né, o Criston Cole, e um exército, eles estão... Não sei o que das gralhas, né? No Pouso das Isso, Gralhas. Pouso das Esse é o nome em Gralhas, inglês. isso. Não, em português é Pouso das Gralhas. E tem essa guerra, e o plano deles, no geral, é que o Aegon, o Aemond estava escondido lá com a Veigar. A Veiga.
com aquele Godzilla no meio da floresta. E aí eles, né, sobe a Veigar e a gente tem todo um confronto né, o Aegon não era pra ele ir, mas ele se sente ameaçado no posto dele de rei, na autoridade dele. E ele vai lá com o dragão dele, o Sunfire. Se não me engano, é o dragão dele. Sunfire. É bonitinho, médio porte, o dragão dele. E a Rhaenys aparece com a dragoa dela. Nossa, qual que é o nome dela? Melis, isso. A Rainha Vermelha. É uma das minhas dragões favoritas. Sim, é muito maneiro. E detona o Sunfire e o Aegon. Até que o Aemond chega com a Veigar e detona completamente o Aegon e o dragão dele. Coitado, né? Ele achou que ia ser salvo e o irmão aproveitou pra trair ele e usurpar o trono. A gente tem, né, toda aquela cena maravilhosa da dança dos dragões, a luta, a Veigar, muito bem filmada. Esse episódio, ele é dirigido pelo Alan Taylor, ele que é um diretor veterano de Game of Thrones. Venceu Emperor Sopranos, fez várias séries muito boas da HBO. Fez, infelizmente, o filme do Thor, o Thor 2, e tudo que ele fez pro cinema foi horroroso, mas agora ele voltou aí pra Game of Thrones. E agora ele dirige esse episódio, que acho que é o episódio que todo mundo mais gostou da temporada. E a gente tem a morte da Rhaenys, uma cena emocionante, muito bem feita. A dança dos dragões ficou incrível em live action. Os dragões lá dançando e lutando no céu. E vocês gostaram desse episódio? Ai, eu amei. Eu acho que eu compensou. Eu acho que esse realmente foi o episódio que mais conseguiu se destacar dessa temporada justamente por causa das batalhas. Eu acho que não são só as batalhas que trazem o glamour de Casa do Dragão, mas também a grandeza dos dragões. Não só em questão de tamanho, mas bem porte, a realeza. Outra coisa que eu gostei também foi ver o quanto de destruição que um dragão, dois, conseguem fazer. E o trauma que Kristen Cole ficou. Sim. Eu só tô triste pela Rhaenys, porque, ela era uma das melhores personagens da série. Eu acho que ela e o Cole Velaryon são um dos poucos seres humanos decentes de Casa do Dragão que, assim, todo mundo lá, os dois lados dos Targaryen só tem gente doente. Mas, assim, Game of Thrones é famoso por fazer isso com um personagem, né? Mas, assim, a Rhaenys, eu gosto muito dela. A rainha que nunca foi. Mas eu queria ver ela mais cáustica. Eu achei ela muito boazinha, muito grilo falante da Rhaenyra. Olha, não faço mal, não sei o quê. Eu queria ver ela um pouco mais vida louca, sarcástica. Eu achei que faltou um pouquinho isso, mas eu gosto muito da personagem. Ela dá ela não chega pra lá no Daemon no primeiro episódio, mas fora isso, ela só realmente fica defendendo a Rhaenyra, a honra da Rhaenyra, e não faz mais nada assim, né? Queria ela tipo a Olenna Tyrell. Nossa, sim. Eu gosto de velha travesseira. Sim, personagem maravilhosa. E infelizmente, né, teve um dos melhores finais de Game of Thrones. A cena que ela tomou veneno, né, e fala pro Jaime que ela matou, que ela que mandou matar o filho dele, que mandou fazer tudo. Personagem maravilhosa, e realmente faltou um pouco disso, né, na Rhaenys. Mas é uma personagem no geral que eu gostei. Você citou esse lance do Kristen Cole, e é muito foda, né, a cena que ele levanta, tem lá um soldado, ele tá falando com o soldado, aí mostra que o cara é só a armadura, né, e cinzas, o esqueleto virou cinza completamente. Muito bom. E gera todo um arco pra ele, uma crise de identidade. Tem o que eu acho o Kristen Cole um personagem muito bom, um personagem muito bem feito, apesar dele ser, né, esse merda, esse lixo humano, o personagem mais odioso da série. Eu acho ele muito bem construído, e o final lá dele falando que talvez se ele morresse ninguém ia se importar, e que ele realmente ama a Alicent, que ela salvou a vida dele 2 vezes, de 2 formas diferentes, não só da execução, que iria ser executado por ter matado lá o Joffrey no casamento, como iria se suicidar, então ela salvou ele 2 vezes, e por isso ele deve a vida dele a ela. Uma cena muito boa, que eu acho que melhora, assim, que faz esse personagem crescer um pouco na questão de desenvolvimento, apesar dele ser um completo idiota. Eu gostei muito do Kristen Cole nessa temporada. Poxa, faz a gente então ter raiva da Alicent. Isso sim, quer dizer que teve 2 chances desse merda morrer e ela estragou tudo? Pô, é que a Alicent, ela é a merdeira também, né? É uma que só faz merda e depois faz de sonsa, né? Mas é uma... É a rainha do som. Sim, mas são 2 personagens bem legais. Vamos falar, a gente comentou um pouco do arco do Daemon em Harrenhal, o Castelo Assombrado, que de começo eu gostei muito dele, com a relação dele com a bruxa, as visões dele, dos fantasmas, né? Eu acho que eles conseguiram construir muito bem o ambiente de Harrenhal como esse lugar assombrado. Eu achei que tinha em alguns livros a citação desse castelo. Foi queimado pelo Conquistador, então por isso que ele tem meio que esse histórico, essa mancha na alma do castelo, como se ele fosse um ser vivo. Achei tudo isso muito legal. Aqui é basicamente o Daemon jogando Luigi's Mansion, né?
como a internet fez piada. Eu ia fazer essa piada. O próprio Harren foi quem construiu Harrenhal. Ele não era originalmente das Riverlands, ele era, na verdade, um Greyjoy. Não era atrás do Greyjoy, mas era afiliado às terras dos Greyjoy, se eu não me engano. E ele era muito tirano, o pessoal odiava, ele causou muita dor, destruiu não sei quantas árvores coração. Isso daí já começou a irritar os deuses antigos por aquelas bandas também. Então são vários fatores que deixaram aquela área bem com energia pesada. Sim, sim. E você, Parça, você... Eu não lembro muito bem o que você tinha comentado no grupo, mas eu acho que você não gostou muito desse núcleo do Daemon, né? Eu não vou mentir, talvez eles exageraram um pouco no tempo de tela que esse arco teve, pra falar a verdade. Mas, sei lá, eu fiquei surpreso com algumas coisas. Eu gostei muito do retorno da Rhaenyra jovem e do Viserys também. E eu também fiquei surpreso com aquela parceria que ele faz com aquele cara que era um menino, que na primeira temporada, você lembra daquela cena que tinha um menino querendo, assim, lutando pela mãe? Esse mesmo. Eu gostei muito da dinâmica que ele faz só pra um outro menino aparecer e mandar cortar a cabeça dele e tudo. Mas sei lá, eu acho que... Eu não sei, eu acho que talvez o arco do Daemon não é um negócio que eu detestei, mas eu acho que é um negócio que abusou de suas boas-vindas. Não, totalmente, também acho. E até a parte da bruxa, né? Podia ser mais bem desenvolvido. Eu gostei muito da personagem, mas de fato, deu de forma desnecessária. Também gostei do nosso Lorde Oscar Tully, ele também domou um dragão com, sei lá, 12 anos de idade. Aquele menino, o dragão, o Daemon. Gostei muito daquele menino. Ele botou o Daemon no lugar dele, coisa que nenhum adulto consegue fazer. É incrível. Eu adorei lá o Lorde de Harrenhal, aquele senhor gordinho. Porra, personagem incrível, cara. Você sabia que aquele ator que faz o Sir Simon Strong, ele é Sir na vida real também? Sim, ele é um ator tipo de teatro britânico, um cara super renomado, assim. Se o Bruce tivesse nesse podcast, ele ia querer falar da dancinha que o Daemon faz no filme do Morbius. Aquele meme. A única coisa que o Bruce conhece do Matt Smith é o filme do Morbius. Mas vocês falaram daquele moleque lá do Blackwood. Comentário fora disso, mas quando eu fui ver O Lugar Silencioso, dia 1, esse filme com a Lupita Nyong'o, tem uma hora que ela salva dois garotinhos, e um deles é o moleque lá do Blackwood, criança. Eu fiquei toda aquela sequência, fiquei, caraca, esse moleque de algum lugar. Aí teve uma hora que eu falei assim, é o moleque do Game of Thrones, lá do Caso do Dragão, que tentou casar com a Rhaenyra. Pô, legal. E aí, tipo, na semana seguinte ele aparece mais velho, né, na série. Então foi uma coincidência legal. E esse arco também do Daemon, tipo, com essa briga das casas, né, dos Blackwood e dos... como é que é o nome da outra casa? Vocês lembram da casa que Bracken, tem a rivalidade? Bracken. Isso. Bracken. Os Bracken e os Blackwood é legal no começo, mas de novo se estende e, poxa, cansa. Que é basicamente todo esse arco do Daemon em Harrenhal é isso. E que bom que pelo menos acabou, né? Aparentemente já deram um fim nessa parte. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco do final da temporada, que tem um monte de coisa curiosa, que muita gente parece que detestou esse final, mas honestamente eu não achei ele tão ruim. Mas uma coisa que eu queria muito começar falando é logo desse subplot dele envolver do cara da casa Lannister recrutando piratas pra ajudar os verdes, e é muito engraçado porque, poxa, eu não sei porque, piratas com barbas coloridas, piratas que parecem que saíram de One Piece, sei lá. Porque nos livros, principalmente na série As Crônicas de Gelo e Fogo, tem um povo, que inclusive a Daenerys pegou, na série deixaram ele normal, mas a Daenerys pegou, que ele é Tyrosh, que são Tyrosh, é um povo que pinta as barbas de cores diferentes, principalmente azul. E tem Tyroshes nesse encontrinho do Lannister na Casa do Dragão. Nesse caso, ele foi mais fiel ao universo que o George criou. Se for uma escolha boa ou ruim, eu gostei, mas é porque eu já conheço dos livros, eu entendo. Não, sim, no Game of Thrones era o Dario alguma coisa, né, que era aquele cara lá que trocar de ator. Era meio sensal, eu queria ver ele todo loucão lá. Era pra ele ter barba colorida, né? Eu só tô curioso pra ver se esse cara da Casa Lannister, se ele vai ter mais destaque nas próximas temporadas, porque, tipo, a gente sabe como os Lannisters são em Game of Thrones, mas aí em Casa de Dragão, o cara lá só tá sendo um garoto de recados tentando fazer o que pode pra ajudar o lado dele. Tem o irmão gêmeo dele, que aparece nessa temporada também, né?
O irmão gêmeo dele é o Lorde de Castle Rock por mas ele detalhe diminuto, né? Tem muito gêmeo na família Lannister, é incrível. E, inclusive, esse irmão gêmeo dele tenta casar com a Rhaenyra, né? Na temporada, ele oferece aquele vinho pra ela. Pensa, E ela, pensa. E tipo, ela, joga fora. oh meu Deus, se ela tivesse esperado um pouquinho mais, ela teria conhecido o Sir Armstrong. Eles poderiam ter casado. Sim. Até, tipo, o Viserys até faz piada, né? Tipo, quando aquele lá, o É. Lord Strong vai falar com ele. Assim, você vai oferecer que ela se case com o seu filho, o seu Sir Harry Strong, né? O homem mais forte de Westeros. Ela fala assim, não, ia dar outra alternativa. Mas é muito legal, cara, essa cena. Inclusive, aquela mulher que faz aquela pirata doidona, ela é youtuber. Inclusive, ela começou uma carreira como atriz recentemente. E o Caso do Dragão é, tipo, o terceiro ou quarto papel dela. É uma youtuber bem famosa, assim, com um canal bem grande. E ela, inclusive, tava no Acolyte. Então, né, É bem mesmo, triste, é? mas ela foi uma das irmãs lá de Acolyte. Mas agora ela faz um papel bem legal. Eu gostei dessa pirata. E essa parte, assim, a galera reclamou, Parzi. Eu concordo com você, eu gostei do episódio final. Mas a galera reclamou muito que esse segmento aí dos piratas poderia ter sido, tipo, no meio da temporada. Não precisava ter sido no último episódio, mas eu gostei. Eu achei, muita cara uma cena que o Martin escreveria. Então eu achei, tipo, muito fiel. E no geral, a série, a diferença do Caso do Dragão do Game of Thrones é que o Ryan Condal, que é o showrunner, ele é muito fã do Martin, ele gosta muito dos livros. E os caras do Game of Thrones, lá, o D&D, eles não eram fãs, né? Eles já até admitiram que eles não gostavam muito de Game of Thrones, pra falar a verdade, mesmo eles tendo feito a série. Então, o Ryan Condal, ele tenta dar mais fidelidade a essas paradas, tipo, no Game of Thrones, nos livros, né, tem várias armaduras pomposas, coloridas, e na série não. Na série eles optaram por uma coisa mais pé no chão, e no caso do Dragão não, tem aquelas armaduras do Daemon, do Aegon, né, pô, o Aegon, ele usa a armadura do Conquistador lá, que é mó legal Ah, mas a também, né. armadura é horrorosa, mal Eu feita. gostei Agora, do Aegon. Não é da hora que nem ai, do Daemon. O Daemon é a armadura mais da hora da série. Mas eu gostei da armadura do Conquistador. eu queria um negócio mais imponente. Ficou parecendo. Não sei. Eu prefiro Uhum. mil vezes a do Damon. Faltou acabamento. Acabamento. Vamos ver Mas eu vai ter a entendo. série do Conquistador, então. Quem sabe eles Vai mudam. ter, já foi confirmado? Já tem até showrunner escrevendo. Ixi, É o cara que fez o The Batman. Vai fazer essa série do Conquistador. Que deve vamos estrear orar. daqui a uns anos, né? Tipo, que, né? Acho que provavelmente eles vão esperar o Caso do Dragão acabar. Mas, enfim, Sim. essa série essa trama, esse episódio final, eu também gostei. Agora, a gente já tá com mais ou menos 1 hora de gravação. Eu queria que vocês me dessem aqui um resuminho do que vocês acharam na temporada. A melhor coisa, a pior coisa e uma nota. Então, começando com o Parzi. Parzi, o que você achou dessa temporada no geral? Olha, primeiro eu acho que vocês deram um show do conhecimento que vocês têm em relação a Game of Thrones. Eu confesso que eu tenho um pouco de inveja disso, porque eu me considero uma pessoa leiga em relação a esse universo de Game of Thrones. Eu nunca li os livros, eu não sei se algum dia eu vou chegar a ler, mas eu gosto de A Casa do Dragão. E dito isso, essa segunda temporada, eu gostei dela, mas eu não tenho total certeza se ela foi melhor que a primeira. Eu acho que talvez esses gastos que eles fizeram, esse negócio para evitar gastos que a HBO fez, de reduzir os episódios, pode ter prejudicado um pouco. Eu senti falta de algumas coisas, mas no geral eu ainda acho que assim, a série continua sendo mais uma produção muito bem feita da HBO, que tem um texto muito bom, um elenco extremamente competente, assim, que entrega atuações dignas de prêmios. É estranho dizer isso, mas sei lá, eu gostei muito de ver, assim, a gestão dos verdes, em ver como eles tomavam decisões tão questionáveis, tipo, porque eu ficava meio que imaginando, assim, como os Targaryens de fato chegaram a sucumbir, porque vendo essa série, muita coisa ficou fazendo sentido a respeito disso. Eu também gostei muito das cenas envolvendo os dragões. Eu acho que, por exemplo, a dança do dragão com a Rhaenys também foi disparadamente um dos melhores episódios da série. E, nossa, é engraçado vocês terem mencionado que vocês odiaram aquela cena da Rhaenyra vestida de freira, mas pra mim, eu acho que um dos meus momentos favoritos da temporada foi o final daquele episódio da Alice percebendo que ela entendeu errado a história do Viserys. Eu não sei porquê. Sei lá, eu só gostava de dizer PQP, como a Alice sentia burra, porque quando eu contei essa história pra minha psicóloga, ela morreu de rir com isso. Eu não achei o último episódio ruim, porém é meio chato, que pareceu que foi mais um teaser pra um negócio que só vai aparecer na próxima temporada, que já devia ter acontecido agora. E assim, eu acho bom mesmo a próxima temporada começar logo com uma batalha épica, porque parece que é isso que eles estão prometendo. Eu não achei a temporada ruim, não. Eu acho que eu daria, sei lá, entre um 7,5 ou um 8 pra ela. Justo. No geral, as coisas que eu menos gostei.
A Septã, Rhaenyra Septã, odiei Rhaenyra Septã. Não gostei da Rhaenyra e da Alicent entrando. Também fiquei meio confusa da Alicent indo pro meio do mato. Entendo que ela tava se redescobrindo o que ela queria, mas também achei meio desnecessário. Também não gostei de não terem mostrado nem a cara do Daeron, o coitado. Também não gostei da forma como a Alicent está pouco se lixando pros netos dela. Essas são minhas maiores críticas. Ponto. E também não gostei que cortaram a minha personagem favorita, Ortigas. Uma das minhas personagens favoritas. O que eu gostei, a semeadura dos bastardos, achei incrível. Verme, Toyasa Prato. Também gostei do Rio e a gente vê as dificuldades do povo comum. Também gostei muito da aparência dos dragões. Gostei também do... Quando, né, Jace fazia alguma coisa, porque geralmente ele não fazia, infelizmente. Mas quando ele foi até as gêmeas negociar lá, também gostei. E outra coisa que eu amei, já ia esquecendo, era a trilha sonora. Aquela música final do episódio 8, juntando o tema dos Lannister com o tema dos Stark. Gostei também. Acho que se eu fosse dar uma nota geral para a temporada, estaria na faixa dos 7,5. Acho que foi um pouquinho inferior à primeira, mas dá para recuperar na terceira temporada, se tiver esforço. Bom, eu concordo com o que vocês dizem. Eu gostei no geral da temporada. Ela é bem abaixo da primeira. Eu acho a primeira temporada uma nota 9, 9,5. Eu já acho essa segunda uma nota 7. Ela ainda é boa, é uma série que tem qualidade, ela tem um padrão de qualidade da HBO que é bem alto. A produção é muito boa, os efeitos, a direção, o elenco é incrível. Eu gosto de alguns arcos de personagens. Eu acho que muita coisa é subdesenvolvida. Falta, eu acho que um roteiro mais ágil para eles trabalharem melhor essas coisas, esses vários núcleos e arcos de personagens. Eu entendo algumas decisões da série de querer humanizar alguns personagens, trazer mais dúvida para outros, como a Rhaenyra, melhorar um pouco o olhar do público pra Alicent, pros verdes, eu entendo. Não acho que tudo funciona, acho que muita coisa é executada de maneira porca, mas no geral eu gostei da temporada. O que eu menos gostei, eu acho que foi realmente essa parte da Rhaenyra freira. Eu achei muito, me tirou muito da série. Eu tava muito confuso vendo. Eu pensei, por que vocês estão fazendo isso? É completamente idiota, pois a Alicent, apesar de tudo, ela teria mandado prender a Rhaenyra e teria acabado com essa guerra, então não faz o menor sentido, me desculpa, não faz o menor sentido, já que a Rhaenyra, ela querendo ou não, tudo está acontecendo por causa dela, se a Alicent eliminasse ela, todo esse conflito teria acabado, então não gostei dessa parte, foi realmente muito tosca. E o que eu mais gostei foi alguns arcos de personagem, como o do Criston Cole, eu achei que deu uma boa crescida nele, a cena do Otto Hightower discutindo com o Aegon é maravilhosa, top 10 não, talvez top 15 melhores cenas de GOT, eu achei muito bem feita, e também a guerra lá, a cena da guerra dos dragões, a dança dos dragões, ficou linda em live action, eu gostei muito, e eu mal posso esperar para a próxima temporada, que vai mostrar essa guerra, esse conflito. A próxima temporada, já está confirmado que a série vão ser 4 temporadas, e o plano da HBO é fazer uma série de Game of Thrones por ano. Ano que vem a gente vai ter o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Dunk Egg. Tô muito animado, é uma das coisas mais legais de Game of Thrones que o Martin já fez. Vai até ser bom que a gente vai sair um pouco desse núcleo de dragão e de briga pelo trono, mas vai mostrar mais aventuras em Westeros. Então tá confirmado, eles estão filmando para o ano que vem o Dunk Egg, o Cavaleiro dos Sete Reinos. 2026 vai ser a próxima temporada de Casa do Dragão, e eles têm vários spin-offs de Game of Thrones sendo feitos. Tem como eu citei, a série do Conquistador, que está sendo feita pelo Mattson Tomlin, que também é o roteirista de The Batman. Não tem previsão de estreia, não tem ainda nada disso, mas eles estão escrevendo. E o Martin revelou que, fora isso, eles têm mais umas 3 séries em live action sendo feitas. Tem a série da Nymeria, lá dos 10 mil navios, que eu também tô bem ansioso. A Nymeria, que era a loba foi o nome dado pra loba da área, pra quem não lembra. E também tem umas 3 séries animadas sendo feitas. Então aí pro Paris e pra Melissa, que falou que também gosta de séries animadas, tem umas 3 sendo feitas. Uma é uma série do E.T. lá, que é como se fosse a China, a Ásia, né? De Westeros. Complicado que a gente não tem muita informação sobre lá. Vai ser interessante. Vai ser legal, vai ter uma série disso. E a série do Serpente do Mar, o Sir Corlys, mostrando as aventuras dele quando ele era jovem, tá sendo feita. Ia ser live action, mas agora eles mudaram e vai ser uma série animada. Então também tô bem curioso. Quero ver como vai ser uma animação de Game of Thrones, que tem bastante potencial. E supostamente vai ter um anime de Game of Thrones, mostrando talvez o início lá dos White
White Walkers. Aparentemente está sendo feito para 2026 também, pelo estúdio de animação MAPPA, que é um estúdio de animação bem famoso do Japão. Então tem bastante coisa de Game of Thrones aí surgindo. Muita gente vai voltar pra falar de Game of Thrones no ano que vem, com a série do Dunk Egg. Então se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Queria agradecer mais uma vez o Parse e a Melissa por terem participado desse podcast. Foi um papo muito legal, gostei bastante de falar com vocês de Game of Thrones, que é uma das paixões da minha vida, de Casa do Dragão, já que esse mundo do Marte é um mundo maravilhoso. E agradecer mais uma vez vocês por estarem participando aqui comigo. Isso, Thiago, o prazer é nosso. Não foi nada, tipo, a gente acompanhou semanalmente todos os episódios dessa temporada e, tipo, foi legal debater sobre essa temporada com vocês aí. Embora eu saiba bem pouco de Game of Thrones comparado a vocês dois. Não, parceiro, você agregou bastante, até porque você, apesar das suas opiniões gastronômicas de maionese, você sempre agrega bastante pros debates, então foi bem legal ter a participação de vocês aqui. Agora dar aqueles recadinhos sempre, não se esqueçam de acessar o site do Fórum Nerd com críticas, textos, artigos, listas, notícias diárias. Fizemos cobertura da Casa do Dragão, tem 8 críticas de todos os episódios, então se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui no nosso site. Sigam a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição, a gente compartilha todos os nossos trabalhos. E é claro, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem os vídeos, comentem, é importante pro algoritmo do YouTube. A gente acabou de bater 1000 inscritos, né, uma marca muito importante, então tem vários vídeos bem legais que o Parse e eu temos feito aqui pro canal, tanto no Shorts quanto na aba do YouTube mesmo, no geral. Os podcasts também estão todos aqui no canal, é só você acessar a playlist. E também, né, tem o Pauta Quente, que é o nosso outro programa semanal, onde a gente comenta notícias. Então, pra quem gosta de Game of Thrones, tá aí. Tem várias notícias que a gente tem comentado, o Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo. Sempre que tem uma atualização, a gente também tá trazendo novidades por lá. Mais uma vez, agradecer o Parse e a Melissa por terem participado aqui comigo. E pra você que ouviu este programa até agora. Um abraço, um beijo, um queijo e até mais, pessoal. Tchau! Tchau, tchau, tchau.